Homens e mulheres, vocês o receberam? Meu tempo acabou. Oh, que coisa. Eu sinto que estou apenas entrando nisto. Coloco minha mão nos bolsos de minhas calças e pregando como um velho pregador rústico. Porque eu amo isto. Rapaz, gosto de tomar sorvete, mas você tem que comer bacon e feijão para não ficar com fome logo. Algo para nos alimentar, para acondimentar você. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Grande Criador, estamos sempre carente de Ti, carente que a palavra seja manifestada em cada um de nós. Ouvir nós ouvimos, mas não basta. Queremos uma manifestação real. Opera em nosso ser, muda nossas vidas, dá-nos coração como o seu, amor como o seu, dedicação como a sua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Em parte, o título é um pouco estranho, mas eu creio que vai nos ajudar. O casamento no entremeio. Bem, o profeta falou disto bem claro. E nós devemos então tomar tudo isto naquela clareza da própria revelação. E eu gosto disso.
A gente lê sobre casamento assim, parece que vai pregar no casamento natural, mas vou falar no casamento espiritual. Sendo que o natural aponta, tipifica para o espiritual. Você não pode ter o espiritual sem que tenha também o natural para refleti-lo. E nós todos vivemos num tempo de muita opressão. E eu sou a favor do homem e eu sou contra o homem. Eu sou a favor das mulheres e eu sou contra as mulheres. Então são coisas que vocês terão apoio se Deus der apoio. Porque do homem vocês não podem ter nada. Tem hora que não tem nem do marido e nem da mulher. Somente de Deus. Cada um tem que entender sua posição. E o nosso tempo na terra, para mim, foi dado para nós aprendermos. Ser um bom soldado. Você primeiro tem que aprender. Você não sabe dar um tiro. Você não sabe carregar o fuzil. Como que pode ser um bom soldado? Primeiro ele tem que aprender. Muitas coisas são teóricas, mas não tem coisa melhor do que a prática. Aquilo que você pode pegar e manifestar. Aquilo está no ser humano. Todo ser humano tem suas lutas, mas não tem uma luta que você não esteja aprendendo para se adestrar melhor naquele trabalho. Qualquer luta que você tenha, qualquer dificuldade, aquilo é experiência. Por isso, o cabelo branco deve ser experiência. Tem muito cabelo branco querendo convencer e conquistar meninas. Mas cabelo branco é experiência, deve ser usado como a Bíblia usa: experiência, maturidade, responsabilidade. Muitas vezes não é usado como deve. Outras vezes não é respeitado como precisa ser respeitado. Se desrespeita a cabeleira branca. E no tempo de muitos cabelos brancos, que até gente nova pode ter, Deus veio com 33 anos com cabelo branco. E Ele veio manifestar nesta era, ainda que nós sabemos pelo profeta que aquilo era uma peruca, mas a peruca era formada por 7 anjos da eternidade. 33 anos de experiência para poder ajudar, para resolver problema, para curar, para salvar, para perdoar. Ele enfrentou muitos casos, poucos foram escritos. Eu digo poucos porque São João usou uma linguagem muito forte. Se fosse escrito todos os feitos de Jesus Cristo, o mundo inteiro não caberia os livros. Então é muito forte, é muita coisa. Mas porque esse livro aqui ainda se cabe nos lugares, se cabe nas repartições públicas, só para ser exposto. Ele não cabe muitas vezes nos lares para viver, mas ele cabe dentro de casa. E é tempo de observar que a palavra tem que ser vivida. Nós precisamos dar lugar para a palavra. Ela quer ter preeminência, em primeiro lugar.
E se não dermos lugar para a palavra, ela não fica. Uma parte dela não fica. Você fica pensando que tem parte. Mas Deus não fica, porque Deus não é uma parte. Deus é um todo. E Ele só fica se você o aceitar como a palavra. E o importante, quando você aceita a palavra do dia, ela parece uma parte. Mas aquela palavra do dia representa o todo de Deus. Aquela pequena partícula que você recebe no dia que você vive, porque é os 60 anos, 80 anos que você vive, aquela mensagem manifestou, você deve dar ouvido àquela mensagem. E se Deus andou, você anda também. Se quando você tinha 20 anos, você andou com o profeta, anda com a esposa hoje. Se você já tem 60, 80, anda com a esposa. Você só tem a experiência de ter andado com o profeta. Anda com a esposa. Anda comigo. Anda com você. Amém. Mas tem hora que dá vontade de dar uma mexida no fundo do baú assim e sai poeira para todo lado. Como que anda comigo se eu não sei conversar? Se eu não sei falar? Se eu não sei tratar? Não ande comigo. Certo? Porque tem coisas que a gente quer ensinar para os outros, mas a gente não tem. Não vive aquilo. Então é melhor não ensinar. Como ensinar amor se não ama? A prova de amor é respeito, é sinceridade, é fidelidade. Isso é prova de amor. A prova que não tem amor é a falta de respeito, é a infidelidade que ataca as pessoas. E nós estamos no tempo que o amor se esfriará. Não estamos no tempo do amor quente. O amor quente é amor sexual, mundano, sujo, pervertido. Isso é o amor quente. Mas depois que termina, aquilo é caloria de minuto. Terminou a caloria, te mete o pé. Ah, disse que me amava. Por certo, estava no calor. Agora já esfriou. Agora já mete o pé. Não ama. Então esse é o amor do mundo, é o amor sexual. Não é o amor de Deus. E nós estamos em torno do amor de Deus. Nós estamos casados com Deus. Deus é a sua palavra. Mas se eu não começar a dispor menores, eu não posso falar os maiores. Eu estou como profeta. Eles diziam para o irmão Branham: por que não ensina essas mulheres como receber os grandes dons? Diz: como eu vou ensinar matemática quando elas não sabem o ABC? Elas querem uma coisa, mas está precisando de outra. Querem grandes coisas. Tem hora que a igreja quer grandes revelações. Ela está precisando saber do batismo, do profeta, da deidade. Ela está precisando saber dos primeiros passos do Evangelho. E quer saber de grandes coisas. Você não pode saber, enquanto você não amadurecer àquela altura das grandes coisas. Você pode ensinar 7 selos para uma criança. Pega um bebê e diga para ele: o cordeiro saiu do trono. Ele diz: angu. Ele não sabe o que é isso. Você tem que esperar tornar uma pessoa adolescente para a responsabilidade. Isto é, de 12 a 21 anos. Vamos dizer mais claro. Para você ver um adolescente maduro, você tem que acompanhá-lo. 12, 13, e vai amadureceu. 21, emancipou. Vamos caminhar mais um pouquinho. 28, amadureceu. Já está na hora. Ensina boas coisas. Então a igreja
não podia ser ensinado para ela no primeiro ano, na segunda série, na terceira, no quarto, na quinta série, na sexta. Mas na sétima era dela já estar emancipada, poder ouvir os grandes mistérios, mas ela já aprendeu a andar, ela já aprendeu os primeiros mandamentos, ela já foi na escola, ela aprendeu a EIOU, agora ela já sabe, ela já aprendeu a fazer conta, ela já aprendeu matemática, aritmética, ela já aprendeu história, geografia. Bom, e agora? Agora é hora de você ouvir a palavra. Eu não sei se você está me entendendo. Não adianta você querer ensinar certas coisas para a igreja se ela não caminhou nas primeiras doutrinas de Cristo no primeiro ano. E quando os crentes que foram até a sexta era da igreja, e da sexta para a sétima, aí veio os pentecostais, e logo saiu William Branham na sétima era. Mas o que os pentecostais sabem do espiritual? É o povo que menos sabe do mundo espiritual, são os pentecostais. Eles precisavam ter ouvido, tomado uma aula do professor Espírito Santo, que estava encarnado em William Branham, para eles poderem aprender, mas nunca quiseram chegar perto daquele professor, nunca quiseram aprender com aquele professor. E é por isso que estão sofrendo até hoje. A igreja está do mesmo jeito. A igreja não aprende, ela não para aprender com o mestre, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo sempre está no homem. O Espírito Santo está sempre ensinando. Ele veio no profeta, ensinou tudo, ele mostrou tudo para nós. Quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas. Irmãos, quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste, ele não pôde ensinar todas as coisas. Quando o Espírito Santo veio mesmo para ensinar todas as coisas, não foi quando ele desceu no Pentecoste, mas foi quando ele veio em cima das eras. Aí ele ensinou todas as coisas. E é Bíblia. Quando ele viesse, ele ia ensinar. Agora ele ensinou. Quando o Espírito Santo veio, ele veio em brana. Alguém diz, eu aprendi com o Espírito Santo, mas no dia do Espírito Santo em Pentecostes, você tinha que aprender com Pedro, que o Espírito Santo veio em Pedro. Oh, mas ele desceu sobre 120, sobre 500 pessoas, tudo bem, mas era o que Deus estava nele para falar o que era aquilo, porque os demais não sabiam nem o que aquilo era, mas tinha para Deus estar nele e falar, amém. Eu não quero entrar, eu estou distanciando, mas é porque tem alguma coisa que vai chegando, eu acho que é para a hora, e tudo que eu falo não é esquematizado, eu não tenho aqui. Se você me perguntar depois, eu não sei. Isso daqui é a inspiração da hora. Isso daqui é a inspiração do momento. Não está esquematizado, não tem um livro para dizer para você. Está aqui no livro. Eu tenho um livro de pregação, de anotações. Nas minhas notinhas, estou jogado fora aí. Quem sabe depois que eu morrer, ela vai ter uma valia tremenda. Alguém vai catar e olha aqui, olha a pregação dele, olha aqui. Já morreu. E aí começa a achar que é uma grande coisa. E no tempo da grande coisa, não percebe. Se perde aquilo ali, não é? Então, as mensagens que Branham pregou, as mais poderosas, não é a trilha da serpente, que ele não pregou. Não, é os 7 selos que ele pregou. Aqui não pregou, ele falou que ia pregar, aquela seria poderosa. Não, aquela seria para desmontar muita gente. Certo? Mas o poder mesmo de rapto não está na trilha da serpente, está nos 7 selos, está na trilha do Espírito Santo, que o povo perde a trilha do Espírito Santo e fica pensando, se tivesse a trilha da serpente seria bom, mas não teria muitos falsos que existem hoje. Então Deus não permitiu que ele pregasse a trilha da serpente, porque tinha que ter os falsos, eles tinham que estar aí. Hoje nós estamos num tempo muito bom, já está tudo pregado. Você não tem que falar nada novo, tudo é velho. Tudo o que já foi revelado, já aconteceu, o profeta já falou, até o casamento já aconteceu, a gente já é esposa e não sabe, fica aquela coisa, já tem que produzir filho, mas fica pensando, que jeito que é isso? Que jeito?
É do jeito que você ouve, você produz. Tem gente que escuta, você já viu aqueles meninão? Escuta e não aprende. Você fala para eles, não faz isso, não faz isso. Mas ele sempre faz aquilo que você diz para não fazer. Desse tipo tem muitos obreiros, muitos membros, muitos diáconos, muitos pastores na mensagem. Então, como aqueles meninões, que você fala para eles não aprendem, passa o tempo e eles não aprendem, estão vivendo na adolescência deles. Tem velho, careca, como a gente mesmo, que pode estar querendo viver na adolescência. Acha que ainda é grande coisa, começa a arrastar mala. Não, filho, o verdadeiro velho hoje é contador de caso. O verdadeiro velho hoje é aquele que diz: ó, o que eu fui na mocidade. Eu entrei em lugares escuros e que o moço hoje já não conta. Quer dizer, eu fui da era das luzes. Tem gente que nem conhece escuro aqui, porque já nasceu no claro e até hoje está andando no claro. Tem luz para todo lado. Quando acorda é sol, chega à noite é energia. Não conhece nada de trevas, do tal lobisomem. E aquelas coisas que dizia que acontecia e as pessoas viam. Ó, eu posso contar para vocês que eu mesmo vi durante o dia. Eu não podia falar que era lobisomem porque é boisomem. Eu vi foi boi, um lugar que não tinha. Então, mas você sabe, é um tempo que a pessoa vive e que o mundo faltava luz. Hoje, o mundo recebeu tanto esclarecimento que quase todo mundo é crente, inclusive o diabo. Ele já entra no meio assim, cata a biblinha dele, vai para a igreja, cata uma mensagem do profeta, e eu amo essa mensagem, vamos para a igreja. 7 selos foi aberto. Ah, Satanás. O cordeiro saiu do trono. Opa, aí não. Satanás. Irmão Satanás. Ele não pode, mas está com a Bíblia na mão, com a mensagem na mão. Batismo em nome de Jesus. Opa! Em nome de Jesus Cristo, não. Satanás pentecostal. Os 7 selos foram revelados, os trovões foi revelado dentro dos 7 selos com um novo nome. Ó, aí não. Satanás. Você não pode aceitar. Você não pode ver isso. Você deu de crente. Você tocou na Bíblia. Antes você mandava queimar a Bíblia. Hoje não, você beija a Bíblia. Você mandava queimar mensagem de primeiro. Hoje não, você dá mensagem para o mundo. Todo mundo está pegando livro, está sendo obediente, pegando livrinho. Satanás pega também. E Satanás vem para a igreja da terceira etapa. Da primeira e segunda nem conta. Está cheio. É difícil encontrar aquele verdadeiro que você diz a palavra e ele diz amém. O 7º anjo revelou os 7 trovões, novo nome, tudo está revelado. Amém. Mas você vai encontrar dentro do grupo da mensagem que 7 trovões, novo nome? Não, ele não revelou. Satanás. Esse é o crente Satanás. São Tiago diz: você crê que Deus é um só? Faz bem, porque até os demônios creem. O demônio é unicista. O demônio crê que Deus é um só também. Não pense que o demônio não é nem da Santíssima Trindade, ele não é bobo. O demônio sabe, o dia que eu encontrei com ele era um. Lá no Monte da Tentação eu encontrei com um. E eu não aguentei, foi um. O diabo sabe, os pentecostais não. Amém. O diabo gritou, porque veio nos atormentar, filho do Altíssimo.
O Anás e Caifás diziam, ele tem Beelzebu. O Beelzebu dizia, não, ele é Deus. Bíblia é Bíblia. Bíblia é verdade. Só que tem uma coisa, o diabo, ele vai atrapalhar as pessoas na obediência da palavra, porque ter Bíblia, ter mensagem de profeta, ter CD de Osmar, até o diabo tem. O diabo está dizendo, você escutou a mensagem tal? Não dou conta. O diabo, eu não dou conta. Mas é verdade. Mas não dou conta. O diabo escuta CD. O diabo me vê sempre na televisão. Que foi, hein? Que foi? Qual o problema? O problema é que a igreja precisa respeitar seu mestre. O problema é que nós temos um mestre que deu exemplo. Ele diz assim que é para o marido amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Dá uma procurada nesses homens, sai catando os homens. Você ama a sua mulher como Cristo amou a igreja? Tá que nem aqueles mulão. Você ama? Como Cristo amou a igreja. Você sabe tratá-la? Eles pensam que a mensagem do profeta é errada. Por causa dos errados. A mulher não tem um direito. Ela não tem um direito. Tudo é o homem. E é o homem pervertido. É o homem que não é marido. É o homem que não ama. Mas ela não tem um direito. Ela tem que ser subjugada. Ela não tem direito de levantar a voz. O homem fala grosso, fala fino, fala médio. A hora que ela vai abrir a boca, ele diz, cala. Ela não tem direito. Será que se o homem se colocar no lugar verdadeiro, será que ele vai saber se ele tem direito de falar para ela calar? Ele tem que colocar no lugar certo. Estamos no tempo das pessoas acharem que são, que têm, que possuem algo, possui poder, possui domínio. São Pedro diz, não como domínio sobre a propriedade de Deus, mas muitas vezes o pastor tem domínio sobre a propriedade de Deus, sobre a igreja. E Pedro diz, não é para ter esse domínio, porque é uma propriedade de Deus, é Deus que tem domínio sobre sua propriedade. Tem hora que eu sofro alguns impactos, eu escuto, você sabe que eu escuto. Eu recebo e-mails, telefonemas, eu não dou conta de responder todo mundo. Todo mundo que me mandar e-mail vai entendendo. Eu sempre dou no púlpito alguma coisa para te ajudar. Eu não consigo responder todo mundo e até do jeito que as pessoas precisam. Mas todas elas vão aproveitar na hora da inspiração. O meu tempo tem sido até curto para poder responder e-mails do povo. Alguns a gente vai, fala um pouquinho e amém, que aquilo conclui o assunto e que a pessoa fique em paz. Amém? Graças a Deus. Alguém me perguntou se eu recebi a carta. Eu disse sim, só que eu não devolvo. Eu não respondo carta. É mais difícil. Porque senão eu mando uma carta, eu mando outra, mando uma carta, eu mando outra. O que é isso? Eu respondo uma carta, a Bíblia. Eu respondo, eu te dou o ensinamento,
que você precisa de pequeno até ficar de cabelo branco. E eu te dou ensinamento para você ser batizado até de fé de rápido. Aproveita o alimento. Tem hora que agora eu fico pensando, o que tem a ver isso? O casamento no entremeio. Amém. Eu acho que vou ter que passar para isso. Não sei se aqui ainda está na direção, tem que ver o que Deus vai arrumar com a gente aqui. A gente precisa de dar uma satisfação, uma ajuda para homens e mulheres. Mas tem hora que eu fico mal contra os homens, eu sou contra os homens. Que não dá oportunidade para que a mulher seja tratada como uma mulher, como gente. Como gente que faz parte das suas glândulas, gente que faz parte da sua voz, dos seus olhos, gente que faz parte do seu corpo. Se ela não tem o direito da Bíblia, ele também não tem, porque ele precisa reconhecê-la. Cristo reconhece a igreja. A igreja tem liberdade de falar com Cristo, comunicar com Ele, expor alguma coisa, alguma dificuldade que ela tem. A igreja tem condições de fazer isso e Cristo para ouvir. Irmão Branham usou Jesus na casa de Simão para dar um ensinamento para nós, que Jesus parou para que a prostituta lavasse os pés. Ela queria fazer uma obra para ele, mas ele tinha que ficar quieto, parar seus pés dentro da bacia. E a bacia era terra, ou se fosse um bom cimento, quietinho com os pés, e ela chorando sobre os pés dele e esfregando o cabelo para enxugar. Agora, existem os dois lados. Sou contra a mulher sanguessuga. Alguém não entendeu? Sou contra a mulher que chupa o sangue do que o homem ganha. Tudo que ele ganha, ela quer colocar em cosmético, ela quer colocar em roupa, ela quer colocar em calçado. Tudo é uma sanguessuga. Bom, eu disse que eu estava a favor e estava contra. Então, eu estou mostrando para você. Estou a favor e estou contra. Estou a favor da mulher que é maltratada. Estou a favor do homem que também é maltratado. Mas estou contra a mulher que maltrata. Estou contra o homem que não sabe tratar sua esposa. Amém. Cristo, Ele tem nos tratado tão bem. E a pessoa veio começasse a falar: "O Senhor Jesus, cala a boca." Oh, Jesus, tem misericórdia. Muitas vezes o machismo é isso. Mas quando a mulher predomina, como é que chama? Feminismo? Está aí. Aí ela, cala a boca! Ela diz: "Olha, assim, ele está falando, cala a boca!" Sou a seu favor e sou contra você. Sou a seu favor e sou contra você. Aí eu lembro de uma mensagem, o irmão Branham pregando, ele diz: "Eu sou contra você." Aí você pensa: mas por que não é a favor? Sou contra você, você só faz a coisa errada. Sou contra você que escuta e não aprende. Sou contra você que escuta e não obedece. Sou contra você. Não sou a seu favor. Pastor, não estou bem com minha esposa. Quer um conselho? Fique bem com ela. Quer um conselho? Eu até pensei em não dormir mais com ela. Não, fica na cama. Fica na cama. Você não pode deixar a mulher dormir sozinha, nem você dormir sozinho. Já casou, por que vai dormir sozinho agora?
Aguenta agora naquela cama. A cama que foi cheia de perfume. Você diz, mas nunca teve isso, pastor, na minha casa. Eu simplesmente vou jogar isso para você. Aquela cama que foi cheia de prazer, cheia de perfume, talco para todo lado, e tabu, e joga. Agora, aquela cama que foi um pelo macio, agora é um ninho de espinho. Deita nele. Aguenta seu marido, aguenta sua mulher, deita nessa cama agora. Mas a gente não sabe como virar na cama. Porque quando a coisa não está boa na cama, você não sabe como virar. Você, pastor, você tem experiência. Por certo que eu tenho. Já casei 2 vezes. Agora eu tenho uma esposa que vale a pena. Certo? Vale a pena, eu não posso falar mal dela. Então, vocês vão entender. Agora, por favor, tem hora que chega a ser tão machista. A mulher não tem oportunidade de nada. Se você pensar em uma mulher que está dando vontade de morrer, é numa hora dessa. Ela não tem escape. Para onde eu corro? Para a casa do pai, ele não aceita mais. Um filho, ele vai me maltratar também, que é filho dele. Uma filha, e é filha dele também. Vai mostrar suas cores. Para onde eu vou? Jesus, leva-me. A mulher cristã, ela fica sem saber o que fazer, tem que pedir a Deus mesmo. Chega uma hora que a minha mulher está pedindo a morte, então ela está errada, o pastor já pregou que ela está errada. Mas quem faz ela pedir a morte é você. Quem aguenta viver com você? Tem hora que as pessoas pensam que a gente quer ser mal. Mas não dá para aguentar, não dá para aguentar essas coisas, mas não. Eu tenho que ser contra vocês. Eu tenho que ser contra. Que espírito existe nessa casa? Só fala Satanás, Satanás. Mas Satanás tem que estar em alguém. É fácil culpar o diabo, mas é duro de identificar o diabo em você. É fácil falar bem do Espírito Santo. Eu quero ver identificá-lo em mim. Casamento. Isso pode dar muito pano para manga, né? Como dizem. O ditado dá muita mensagem. Quando ele nem pensa, sai umas coisas dessas. Mas as pessoas, muitas vezes, não percebem o que estão fazendo. Tem mulher que não percebe que ela está sugando tudo do marido e está endividando o lar, endividando a casa, não está tendo jeito mais, e lá vai, e eu quero, e quem segura uma sanguessuga dessa? Quem dá conta? Não há dinheiro que chega, não há sapato que chega. Tem umas que nem sapato tem, coitadinha dela, dá dó dela também. Não tem roupa suficiente, dá dó dela também. Mas a outra, não há salário que chega. Se a colocasse para trabalhar, ela não fazia para ela. Guimão Brana, com razão sobeja, pregou isso, é cosmético, gastam tudo em cosmético. Que não deve gastar, joga o dinheiro fora. Gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Mas você só pensa em comer agora, só comer. É admirável e respeitado o pensamento de uma mulher que se veste, que se calça dentro daquela pobreza do lar, a dificuldade do lar, para se mostrar ao seu marido.
Mas fora disso, não. Ela gasta, é um gasto exorbitante, não há dinheiro que chega. E muitas vezes não é para agradar o marido. Porque se for para agradar o marido se agrada como o marido agrada a mulher. Tem que primeiro sair da natureza para depois entrar em roupa, em calçado. Mas primeiro o amor está na natureza, está lá na raiz. Tem que sair lá do lar, lá da raiz primeiro. Amor, dedicação, fidelidade somente para com aquela pessoa. Primeiro aquilo, a vida toda, vivendo para aquilo, respeitando, sabendo conversar, sabendo tratar. Depois tem que saber ser ouvido. Respeitar e ser respeitado. Os lares vão a pior? Vão porque as pessoas são volúveis. Elas não param para pensar na responsabilidade que elas têm. Elas não param, assim o rapaz não para pensar a responsabilidade que ele tem de tirar uma filha da casa do pai. E se você for pior do que o pai dela, não a tire de casa. Ela não está dependendo de um homem para tirar ela de casa, um homem que é pior do que o pai. Ela depende de um que é melhor que o pai. E assim a moça também. Vai aceitar um rapaz, ela tem que saber o que vai fazer. Se você não pode ser para ele o que a mãe dele não é, se você não o pode amar, tratar bem, vou usar a parte mais frágil, que a parte feminina, ela é fácil para se amar. Também é fácil para aborrecer e fácil para cair. Isso é Bíblia Sagrada. Mas se você não pode servir o seu marido, o seu rapaz, aquele com quem você casa, se você não pode servir melhor que a mãe dele, não o atrapalhe, saia do caminho. Ele não depende de uma pior que a mãe que lava a roupa dele, a mãe que cuida, a mãe que... Tem coisas que nós não temos. Eu nunca tive esse negócio, meu papaizinho, minha mamãezinha. Eu não tive nada de diminutivo que Deus tem, até na Bíblia. Deus sabe que eu nunca tive isso, eu fui mais grosseiro, não sei de onde eu saí. Meu pai era grosseiro também. Mas, talvez não precisa falar em palavras diminutivas. Oh, meu papaizinho do céu, aleluia. Trata ele como gente, rapaz. Você faz papaizinho do céu, só querendo ganhá-lo. Trata ele direito. Homem não pode tratar como papaizinho? Pode, mas eu quero ver você agir como um filhinho. Aí, meu amor. Aí, meu amor, se eu pudesse te dar um murro. Querida, querido. Não, tem que entender isso. Primeiro vem na vida. Não é roupa, não é calçado. Primeiro é natureza. Primeiro é o se viver. Primeiro é a forma de conversar, a forma de dialogar. Ainda que não haja muito diálogo, mas que seja compreensivo. E tem hora que não dá para muito diálogo, mas que seja compreensivo, não agitador, não agitadora na casa, mas que tenha compreensão para aquilo. É tempo de se viver isto, o casamento, no entremeio. Sabe que eu peguei isso para falar do casamento nosso com Cristo, que já foi no entremeio. E o entremeio não é conhecido, o profeta pregou pouco isso. O profeta falou da primeira vinda de Cristo, quando ele veio nascer, da segunda vinda de Cristo, quando ele vem para arrebatar, da terceira vinda de Cristo, quando ele vem para reinar, e o irmão Brana falou pouco da vinda de Cristo no entremeio, porque não forma uma quarta vinda, mas é a vinda que prepara para o rapto.
Esse casamento no entremeio é aquilo que te prepara para o arrebatamento. O casamento no entremeio foi feito pelo ministério do Filho do Homem. Isso já aconteceu em 1963. É o casamento no entremeio, quer dizer, antes do rapto. E já saiu da a primeira vinda, que Cristo veio para morrer. A segunda vinda, ele vem de uma forma espiritual para nos arrebatar. E antes dele nos arrebatar, ele passa no entremeio. Esse é o problema do mistério do sétimo selo, do mistério dos 7 trovões, do mistério do novo nome. É que irmão Branham pregou tudo isso e deixou pouca coisa, mostrando no entremeio que o grande ministério que te prepara para o rapto está no casamento no entremeio. E se você é casado, respeite a palavra. Olhe para a palavra e respeite. Olha aqui, 221, provando a sua palavra. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de escutar e vimos isso desenhado, e a lua desceu e isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós e mostrou. E ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos, e estamos no fim da era de Laodiceia, ele prometeu em Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma sobre a terra. Ele fez isso. Ele começa a perguntar: isso tem que ocorrer? É impossível. Agora lembre-se, ele veio em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta, o Filho de Deus, a palavra, o Espírito, o Filho de Davi, para o milênio. Até aqui ele não falou nada do entremeio. Ele veio, essa é a sua primeira vinda, como Filho do Homem, é 3 nomes: Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Mas como o entremeio é outra vez Filho do Homem, esse era o mistério da sua vinda. O mistério da sua vinda era Deus manifestar como Filho do Homem outra vez. Esse foi o mistério. Ele fala de um, fala do outro, e larga o entremeio dizendo: não escrevas, não diga a ninguém. E esse casamento está aqui no entremeio. Escuta aqui agora. Agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta, o Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Davi, para o milênio. Mas, no entremeio, esta conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como? O quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem. Não Filho de Deus, porque Filho de Deus fora as eras. Termina as eras, ele se revela como Filho do Homem outra vez, para preparar o povo para o arrebatamento. E naquele dia, ali, em cima do Monte Pôr do Sol, não foi arrebatamento. Foi arrebatamento do William Branham só, mostrando que nós seremos arrebatados se cremos no que ele creu, se vivemos como ele viveu, se tratamos nossa esposa como ele tratou Meda. Vamos apertar mais um pouco. E Meda foi vista do outro lado. Além da cortina do templo, Meda foi vista com William Branham, porque ela tratou William Branham correto. E o juízo que ela teve que sofrer na terra por ter batido a porta na hora de raiva na cara dele, sem perceber, ela colheu aqui mesmo um quisto e sofreu 16 anos. Agora a igreja precisa perceber isso, mas no entremeio, essa conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como? O quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4.
O que faz isso? Malaquias 4, São Lucas 17, 26 a 30, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará, mas não em enormes denominações e coisas assim. E agora, na hora que você sabe do casamento, essa mensagem não é pregada em grandes organizações da mensagem, como o Centro-Oeste do Brasil. Não é pregada em grandes denominações, não. E não adianta dizer que não é denominação. Vocês têm que saber, se não fosse denominação, vocês saberiam o novo nome. Prova que todos vocês são denominacionais, porque não conhecem o nome do marido. Deus, quando casou conosco, Ele veio no novo nome, porque somos gentios. O povo gentil recebe um nome gentil no casamento. Isso prova que sois prostituta, adúlteras. Não sabe o nome do marido, porque não casaste com ele. Como quer dizer que vão ao rapto, vão para o céu, creem em Brana. O povo também aí fora crê em Jesus, tem que ir para o céu também. Se vocês têm direito de ir no arrebatamento, a Assembleia também tem. As igrejas nominais também têm. Mas vocês têm que saber que nenhum tem direito. Porque o casamento no entremeio é você crer naquela manifestação profética. Não, Filho de Deus. Oh, Jesus, me ajuda. Não, Filho de Deus. Ele está dizendo, não, Filho de Deus. Agora eu sou obrigado a dizer que é Jesus. Ele diz, não, Filho de Deus. Filho de Deus é Jesus. Ele diz, não, Filho de Deus. Filho do homem. Diz, não, mas Filho de Deus é Jesus. Sim, mas Filho do homem é Jesus. Só que ele está num homem chamado Brana. É outro nome, isso é novo nome. É outro nome. É o que o profeta pregou a vida inteira. E os crentes de dentro da mensagem hoje são os primeiros blasfemos. Saindo de grandes países para fazer prosélito no Brasil. Fazer filhos do diabo, filhos do inferno. 2 vezes pior do que eles. É assim diz o Senhor. Foi o que Jesus falou. E incrédulos na revelação. Cadê o casamento? É o casamento que está aqui, feito no entremeio. Nem sabe do entremeio. O entremeio é entre filho de Deus e filho de Davi. Tem um entremeio. E você deveria ver isso. Não existe entremeio. Se não tivesse um rapto ali, para que um entremeio aqui? Tem esse entremeio de um profeta vir para cumprir Malaquias 4 e São Lucas 17, 26 a 30, para te preparar para 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. Tinha que vir esse ministério e ele já veio para fazer o casamento. Amém? Vou repetir outra vez para me terminar, que agora meu tempo já foi. 236. O chamado... Tem muita coisa. E Jesus diz, como foi nos dias de Sodoma, agora observe bem, nos dias de Sodoma, é 236, provando sua palavra. Isso aqui pode ler todo dia, você pode ler todo dia, para você ver se entende isso aqui. Jesus diz, como foi nos dias de Sodoma, agora observe bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar é se manifestar, é se encarnar, é se mostrar. Não mais como uma igreja, não mais. A noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. Naquele dia, foi nos dias do profeta aqui na terra. Naquele dia, dia do Filho do Homem, o chamado virá diretamente. O chamado do noivo virá diretamente através disso. Olha bem, o noivo te chama através do ministério do Filho do Homem, Deus manifestado em William Branham. O chamado do noivo virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. O Filho do Homem veio, desceu, da onde? Do céu. Ele desceu do trono de intercessão, para dizer, não sou mais filho de Deus, sou filho do homem. Não sou mais das eras, terminou as eras, estou aqui para abrir os selos. Não me reconhece? Eu sou o marido, eu sou o esposo.
O chamado do noivo virá diretamente através disso. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois, a igreja tem que ser a palavra, ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não um clérigo, não um sacerdote, não um pastor, não um apóstolo, não um mestre, não um evangelista. É o Filho do Homem. Nós estamos casados não porque algum pastor nos casou, estamos casados. Hoje a mensagem está só mostrando para nós: reconheça que você está casado. Você estava dormente, não sabia, mas a palavra veio e clareou diante de você. Você falou: mas meu esposo, esse aqui é a palavra revelada. Eu estava esperando ele e já estou casado. Diz: mas o que é isso? O mundo também não sabe nada disso. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Gente, dá vontade de enfiar isso daqui goela abaixo, como diz o português. Goela abaixo. Dá vontade de enfiar isso aqui para a pessoa entender. Entende, engula. Olha, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Quando Jesus Cristo desceu em carne humana entre nós, como ele chamava? Como? Brana. Jesus Cristo desceu em carne humana. Ele não desceu aquele Jesus Cristo de Nazaré. Não, ele desceu em carne humana. A carne humana que ele desceu chamava Brana. Quando o Filho do Homem, Jesus Cristo, descer entre nós em carne humana e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Vocês veem que eu já li isso daqui esses dias mesmo, e tudo se torna fresco, novo. Quando ele descer em carne humana entre nós, tornará sua palavra real, que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva. Nunca ninguém tornou a palavra tão real como o ministério do sétimo anjo, que foi o ministério do Filho do Homem num homem. Jesus Cristo num homem. Eles estão esperando Jesus Cristo mesmo. William Branham diz: se ele vier aqui com as mãos de cravos, eu não aceitaria. É 153 ou 157? Pronto, e agora? A mensagem esqueci. Alimento espiritual, obrigado. Alimento espiritual. Procura 153 ou 157, está ali. Facinho. É irmão Branham dizendo, e muitos crentes estão esperando: eu quero chegar, encontrar aquele Jesus aqui de cravos nas mãos, mãos furadas. O William Branham disse: se ele vier aqui, porque ele está pregando, é o Filho do Homem no entre meio. Filho do Homem no entre meio não é aquele corpo mais, aquele corpo voltou ao original, aquele corpo foi criado pelo Espírito Santo, não foi por sexo, ele foi criado pelo Espírito Santo para poder morrer, sangrar por nós, e logo ele voltou à coluna de fogo novamente. Se você quiser ver aquele Jesus Cristo, olhe em Brana. Se você quiser ver Jesus Cristo hoje, olhe em mim. Você pode dizer: olhe em você. Diga: olhe em mim. Eu estou usando essa expressão para você usar isso também. Olhe em mim. E assim como Jesus Cristo amou a igreja, cada marido deve amar a sua mulher como a si mesmo. Isso que é um casamento no entremeio. É quando ninguém entende. Você e a esposa estão casados. Vocês estão entendendo um ao outro. Você está ouvindo a palavra. Você ama a palavra. O problema nosso hoje é que as naturezas são diversas. E as naturezas hoje são naturezas brigonas. Isso aí é porque é a natureza do dia da besta. E você sabe que lá de trás você vai tomar um que irava fácil, matava o outro, que era Caim. E hoje nós temos que tomar cuidado. Por isso tudo tem que ser tratado. Tem as horas difíceis, tem as horas do nervosismo, e tem hora que você fica nervoso, e fala uma palavra que não devia falar, depois você volta atrás, corrige. Quando dá tempo de corrigir, tudo bem. E tem hora que não dá tempo mais de corrigir, e aí a doença chega. Aí não dá tempo de corrigir. É quando, graças a Deus, quando dá tempo de corrigir. Quando não dá tempo de corrigir?
Aí a doença chega, temos que pagar o preço. Mas se der tempo de corrigir, não passa um dia, não passa 2 dias, não passa semana não. Logo acerta. Vocês sabem como que é, um casamento no entre-meio hoje. Como está isso daqui? Deixa eu terminar. Então ela irá para o lar para a ceia das bodas. Então vocês que estão pensando que naqueles dias do irmão Brana já foi o arrebatamento, não foi. O próprio profeta está pregando que aquele dia era o dia do Filho do Homem. Cristo estava descendo e não subindo, ele estava descendo para poder preparar a igreja, para a igreja agora poder subir. Agora sim, ele pode vir buscar a igreja. Ele pode vir, porque tem mensagem do profeta que já nos preparou para isto, já nos casou. Olha, quem não é casado com a revelação dos 7 trovões, com o novo nome Brana, não é casado, não é da noiva. Hoje nós estamos muito mais claros, irmão. Hoje tem que saber quem é da noiva. Alguém diz assim, olha, eu não creio nisso. Eu não creio que Brana é novo nome. Você tem que saber que ele diz aqui, ó, não mais filho de Deus, filho do homem. Filho de Deus é Jesus, filho do homem é Brana. Você diz, não, mas é Jesus. Só que é Jesus em Brana. Você não pode chamar Brana de Jesus. Certo? Você não pode. William Brana foi contra isso lá atrás. Então você tem que saber que Jesus é quem estava em Brana. Você tem que ver esta encarnação, Deus descendo do céu para fazer esse trabalho. Agora, o que falta para irmos ao lar para a ceia das bodas, que é a festa. Amém? Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas, que bodas é casamento. Vamos para a ceia, que é festa. Amém? Tudo está claro aqui. É claro demais daqui, porque as bodas do Cordeiro chegaram, mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Então você tem que saber, nós temos que ser arrebatados para ir para a ceia das bodas. Ser arrebatado. Nós fomos arrebatados parcialmente da família, do mundo. Se não foi arrebatado do cigarro, você ainda está preso lá. Não foi arrebatado das denominações, da primeira e segunda etapa, não foi arrebatado, tem que ser arrebatado. Não é só ser arrebatado do fumo, da cachaça, da mulherada. Não, tem que ser arrebatado das igrejas também, arrebatado do povo da mensagem, arrebatado da primeira e segunda etapa, arrebatado daqueles que se consideram anjos do Brasil. Tem que ser arrebatado. Você precisa ser arrebatado de tudo isso daí. Quando você é arrebatado, aí você sabe o nome do seu esposo. Porque se você é a esposa gentia, o nome de Cristo nesse dia foi gentil também. Filho do homem teve um nome gentil também, porque a noiva era gentia e o filho do homem, Jesus Cristo, chamava Brana. Era gentil. O nome Brana é gentil. Você tem que saber. Isso está tudo na mensagem Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 99 e 100. Vai ler e parar e meditar naquilo ali. Como você lia Atos 2:38, leia agora essas mensagens aqui, como provando sua palavra, 221, 236, e você vai lendo o Desvelar de Deus, 326, 273 a 278, o Desvelar de Deus. Vai ler os Ungidos dos Últimos Dias, 262, tradução da Voz de Deus. Leia, é o que você está precisando de ler. São os parágrafos áureos da mensagem do profeta que você tem que ler agora. De primeira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso desde quando eu aprendi a ser crente, a gente vem decorando. Aí teve um tempo que eu fui decorar Atos 2:38. Fui decorar esses parágrafos, essas mensagens do profeta, esses parágrafos que nós precisamos também. Chegou o tempo disso. Agora é o tempo do novo nome, das pessoas ser clareadas nisso. Parado na brecha, 138 a 157. Vai ler, leia. Não é doutrina minha não. Você tem que saber que nós já estamos casados. Se você não está casado, porque você perdeu o noivo. O noivo já veio e você não ficou sabendo. O noivo veio em carne quando Jesus Cristo descer em carne humana entre nós. Jesus Cristo desceu em carne humana. O próprio T.L. Osborne diz, era Deus caminhando em 2 pés, mas não viu como esposo. Não viu. Era o esposo caminhando em 2 pés.
É o esposo Jesus Cristo caminhando em 2 pés de brana. Brana foi tão clara em dizer na mensagem Véu Adentro: Ele não tem outras mãos senão as minhas e as suas. Ele não tem outros pés senão os meus e os seus. Ele não tem outros lábios senão os meus e os seus. Ele não tem outros olhos senão os meus e os seus. Por que Brana está falando isso? Será que não dá para você ver? Deus estava numa carne e depois entraria na igreja, na esposa, que seria os mesmos olhos de Deus, enxergaria como o 7º olho de Deus enxergou a Bíblia revelada para nós. Amém. Senhor, muito obrigado pela palavra, pela fé, pelo que o Senhor tem dado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tu és livre ou escravo, os pensamentos são meus. O pecado escraviza, causando divisa entre o homem e Deus. Tu és livre ou escravo, eis a pergunta em questão. Se o pecado lhe prende, Cristo liberta e dá revelação. Jesus Cristo um dia deu-me libertação. Era eu dominado do negro pecado e da denominação. Porque eu agora novamente vou dar subordinado e um fardo pesado tornar carregar. Tu és livre ou escravo, os pensamentos são teus. O pecado escraviza, causando divisa entre o homem e Deus. Tu és livre ou escravo, eis a pergunta em questão. Se o pecado lhe prende, Cristo liberta e dá revelação. Examine a si mesmo a sua condição. Algo pode existir a você impedir ter com Deus comunhão. Cristo quebra as correntes e as prende em você.